Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho, com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. E hoje nós vamos falar sobre um conceito que é o da força relativa. Para isso nós vamos usar o gráfico de Petrobras, que eu vou então estar mostrando aqui para vocês. Nesse gráfico aqui, nós aliás fizemos uma recomendação de venda ontem para a Petrobras, que está indo bem. Caiu hoje, a recomendação de venda foi em função do mercado ter rompido esse nível de resistência que a gente poderia traçar aqui e depois voltado a penetrar esse nível de resistência para baixo. Então essa é uma indicação que eu considero a mais importante, já falei várias vezes aqui no canal, é chamada de Bull Trap. E nós fizemos recomendação justamente porque a reversão com Bull Trap em nível importante de resistência, esse nível de resistência que está aqui e que eu vou colocar, como eu costumo fazer, em vermelho. E muito bem, então nós estamos vendo o gráfico de Petrobras. Esse gráfico a gente traz ele para quem ficou curioso, sim, o nosso objetivo de Petrobras é esse próximo fundo aqui, que está a 20 e 40. Mas então esse é o gráfico de Petrobras que a gente traz desde o ano 2000, são quase 20 anos de gráfico, né? E aqui nós estamos vendo a movimentação desde 2017. 2016 o mercado começou a subir, e fez esse processo de alta e agora ele estava se acumulando, né, essa grande acumulação aqui desde de meados de 2018 e enfim. Então esse é o gráfico de Petrobras, já deu várias indicações de que os touros estão cansados, né? Uma das principais é o rompimento dessa reta aqui e agora também tinha dado um bull trap aqui em março e abril desse ano e agora deu uma outra indicação. Mas, eventualmente, alguém pode estar em dúvida se ele vai ter Petrobras ou se vai ter Vale do Rio Doce no seu portfólio. Então, para isso, os gráficos são muito úteis, porque você pode pegar o gráfico de Petrobras e indexar ou dividir pelo gráfico de Vale. Para que, se você apenas dividir Petrobras por Vale, você vai ter um número que não corresponde à cotação de Petrobras e nem corresponde à cotação de Vale. Então, se você quiser ter o gráfico de Petrobras, mas medindo a performance de Petrobras em relação a Vale, e continuar olhando a escala de Petrobras, a escala de preços de Petrobras que sai nos jornais, você então tem que usar de um artifício que é indexar Petrobras trazendo a valor presente. Então, como é que é feito isso? Olha, é assim, a gente pega cada valor de Vale, de Petrobras, perdão, que é esse gráfico aqui, não é? Que vocês estão vendo, né? Então, por exemplo, esse fundo aqui que foi a 20 e 50. Então, você pega esse fundo e divide pela cotação de Vale do Rio Doce, né? A cotação de Petro 20 e 50, você vai dividir pela cotação de Vale do Rio Doce e multiplica pela cotação de Vale do Rio Doce de hoje. É isso que o gráfico faz quando eu apenas dou um clique aqui e em parâmetros eu ponho aqui que eu quero indexar isso por Vale 5, que é a cotação de Vale com maior liquidez. E não aconteceu nada, porque eu devo ter feito alguma coisa errada aqui. Vamos voltar aqui e Vale 5 não existe, é Vale 3, por isso que não aconteceu nada e por zero vai ser zero, né? Então deixa eu só checar aqui em que eu tenho todas as cotações, sim, é Vale 3, aqui tem mais liquidez, aliás hoje Vale caindo bastante também, caindo 5,14%. Muito bem, então eu volto aqui ao meu gráfico e vou mostrar a vocês a performance de Petrobras quando comparada à Vale do Rio Doce. É esse o gráfico que nós estamos vendo. Então isso é o seguinte, quando esse gráfico está caindo, significa que Petrobras está, como diz o americano, underperforming Vale do Rio Doce, ou seja, ele está tendo uma performance pior. Significa que a gente gostaria de ter Vale e não ter Petrobras. Alguns fundos de investimentos
usam essa indicação para eventualmente saber se, para aplicar um outro conceito que chama-se long short. Long short é uma possibilidade, uma situação em que você investe na bolsa, só que você, ao invés de estar investindo numa ação específica, você investe em duas ações e você investe na diferença de preços entre essas duas ações. Então, você, se usar o gráfico da força relativa, você pode eventualmente, como nós estamos vendo agora, aqui vamos ver o que nós estaremos vendo agora no gráfico de Petrobras indexado em Vale do Rio Doce. Ó, nós estamos vendo que aliás, desde fevereiro, Petrobras tem performado pior do que Vale. Não é? Petrobras performou muito melhor do que Vale quando Vale teve o rompimento da barragem, porque daí Vale teve uma queda muito grande, então por isso esse gap aqui. Mas a partir dali, Petrobras tem tido uma performance pior do que Vale. Vale dizer, e não confundir Vale dizer como Vale, mas é importante você entender que quando o gráfico de Petrobras indexado em Vale, ou seja, que está mostrando a força relativa de Petrobras em relação a Vale, quando esse gráfico está caindo, não significa que Petrobras está caindo. Pode significar, por exemplo, que Petrobras e Vale estão caindo, só que Petrobras está caindo mais do que Vale, por isso Petrobras está tendo uma performance pior do que Vale. Ou, eu estou entendendo a situação em que o gráfico de Petrobras indexado em Vale está caindo, não é? Então, veja, os dois gráficos, Petrobras e Vale, podem estar subindo, mas Petrobras está tendo uma performance pior do que Vale, então Petrobras sobe menos do que Vale, né? Então, voltando ao conceito de long short, alguns fundos de investimento compram Petrobras e vendem Vale quando eles entendem que Petrobras vai ter uma performance melhor do que Vale. Então, quando eles fazem isso, eles diminuem substancialmente o risco da sua exposição à Bolsa de Valores. Porque se, por exemplo, dá um problema qualquer e a Bolsa, o índice Bovespa cai muito, como eles estão com uma posição de compra e uma posição de venda, ambas vão cair e aí ele vai perder na posição de compra, mas ele está ganhando na posição de venda, por isso que o risco diminui bastante, tá? Então é isso, deixa eu voltar e mostrar aqui novamente o gráfico de Petrobras indexado em Vale, e no momento o gráfico mostra o rompimento de um nível importante de suporte, mostrando que Petrobras provavelmente irá continuar tendo uma performance pior do que Vale. Então, se você ou alguém, por exemplo, tem as duas ações no seu portfólio, seria melhor você vender Petrobras do que Vale. Ou, de repente, até pensar em vender as duas, né? Então, a esse respeito, vamos dar uma espiadinha no Bovespa e no S&P rapidinho, antes de a gente terminar o vídeo? Então, olha, vamos lá. Quando a gente vê aqui o Bovespa, ele infelizmente está dando uma indicação para a gente. Bem, eu já tenho falado aqui no canal que eu estou baixista no Bovespa. Ele veio até a parte de cima dessa formação que a gente chama de formação de megafone, fez uma reversão bastante poderosa de candlestick chamada Estrela da Tarde, e agora aparentemente está confirmando essa reversão. Então vejam, isso define que esse processo todo aqui foi terminado, né, que a gente poderia traçar aqui, e deve, no meu entender, está indicando que possivelmente os preços vêm testar essa reta suporte de longo prazo aqui. O que está corroborando com isso, ou não necessariamente corroborando com isso, melhor dizendo, é o S&P, que, vejam, está pela quarta vez testando o topo que ele chegou inicialmente em janeiro de 2018. Depois ele fez um outro topo em setembro de 2018, fez um outro topo agora recentemente, aqui no final de abril, e estava fazendo, eu acreditava que estava fazendo um topo agora no final de junho. Agora, nesses 2 dias de julho, ele teve um pulo simplesmente, né, função lá das negociações, provavelmente do Trump e do premier chinês,
mas ele ainda está abaixo do topo que ele fez aqui em setembro do ano passado. Então, nessa zona aqui, ele deve sofrer bastante, deve ter bastante resistência, e a gente tem que ficar de olho para ver, porque qualquer reversão que aconteça nesse nível pode ser bastante negativa. Eu já falei também várias vezes no canal que nós entendemos que essa tendência iniciada depois do subprime foi revertida, e em função disso a gente espera a correção Fibonacci disso, que seria os preços caírem no mínimo para 20 mil pontos. Isso seria uma queda de mais ou menos 30 e poucos %. Então é isso por hoje. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e eu te vejo na próxima. Tchau!